Seja muito bem-vindo a mais um Anti-Escola Talks, o nosso podcast que vai falar sobre gestão e growth, com membros, com empresários, com CEOs, enfim, a gente vai trazer uma galera muito pesada aqui para estar com vocês. Meu nome é Thiago Guedes, eu sou um dos cofundadores da Anti-Escola e eu tenho a missão de libertar os empreendedores da prisão operacional que eles vivem nas suas empresas. E hoje eu tô aqui com um monstro, a besta enjaulada, né? Um fenômeno, o famoso Guilherme Messias, mais conhecido como Gibbs. Ele é garoto de programa, essa é a brincadeira que a gente faz, já devem ter entendido. Cara, ele já está há mais de 20 anos trabalhando com Martech, ou seja, juntando marketing e tecnologia. E hoje eu não conheço nenhuma empresa que prospera sem marketing, sem tecnologia, né? Ele é sócio de múltiplas empresas, estava me contando, eu estava anotando aqui, eu falei, chega, vamos colocar que você é sócio de várias empresas, porque senão a lista aqui vai ficar muito grande. E ele é focado em resolver problemas das empresas em marketing e tecnologia. Gibbs, um prazer estar aqui com você. Por favor, se apresenta aí pro pessoal e obrigado aí pela disponibilidade. O Gibbs, que é um dos nossos membros elite aqui da Anti-Escola, né? Então, é uma honra ter aqui com você, com a gente e podendo pegar um pouco da sua sabedoria para ajudar os empreendedores. Fala, Guedes. Que isso, cara, é um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui. Como o Guedes falou, meu nome é Guilherme Messias, né? O apelido é Gibbs, aí é o apelido do apelido, é Gibbs para quem é mais próximo é Gibão, e aí começa os apelidos do apelido e aí descamba. Basicamente, cara, como você falou, eu trabalho já há um bom tempo com isso, né, com essa questão de marketing e tecnologia, e a gente vem apoiando empresas aí a ter mais resultados, né, porque existe uma série de coisas que a gente está vendo hoje, e esse mercado, né, ele tem uns certos ciclos, e também tem algumas coisas que vão mudando com o tempo, e a gente está acompanhando essas mudanças e um pouco também antecipando dessas mudanças é o que está fazendo muita diferença. E dentro disso, a gente vem trabalhando com isso, e eu desenvolvi um método, digamos assim. Eu não gosto de falar muito método, né? Por exemplo, assim, mas a gente fez um compêndio de coisas que funcionam, que a gente chamou de Market Cube, que basicamente aí são 7 pilares de algumas coisas que a gente vê que toda empresa precisa. Uma delas foi grandemente fortalecida com o meu ingresso na Anti-Escola, que é a parte de gestão. Então, gestão é um desses pontos que ajuda bastante com que essas coisas aconteçam. Aí depois passamos aí por otimização de conversão, temos aí relacionamento com o cliente, data-driven, que é o meu foco principal. Assim, eu sou um cara mais de número. Temos também a parte de audiovisual, que é algo muito importante. E aí também, e por fim, mas não menos importante, né, misturando um pouco dessas coisas, o que intersecta todas essas coisas é o advanço, não digo nem o advanço, né, mas como eu posso dizer, a popularização das inteligências artificiais. Porque hoje em dia, isso daqui, eu trabalho com essa parte de inteligências artificiais, mais especificamente para a área de dados, desde 98. Só que aquilo era uma coisa que era muito... 98. Eu tava vendo abrindo a caixa de Pandora, meu e-mail do Hotmail que tá lá desde sempre, era Gibbs 30 desde quando eu tinha 20 anos, eu já tô com 47, e lá tava vendo, eu em 98 eu já tava concorrendo para vagas e eu falava um pouco de redes neurais, que é um dos princípios dos alicerces da inteligência artificial são redes neurais. E naquela época eu já buscava emprego nessas questões. Então, essa minha base matemática um pouco mais sofisticada, né, me ajudou a trazer e desenvolver algumas coisas que foram bem bacanas. Então, eu não sou aquela pessoa mega criativa, assim, eu olho uma folha em branco, eu só vejo uma folha em branco. Mas se você me der 4 coisas aqui, eu consigo fazer essas coisas terem resultados que a maioria das pessoas não consegue ver. Acho que esse é um dos meus superpoderes, é ter essa visão realmente de enxergar conexões desconexas. Tanto é que a gente vai conversar, que você vai ver que eu vou fazer umas referências assim que são um pouco complicadas. Eu gosto muito de cultura geek. E eu sou um pouco polêmico também, então ainda bem que é gravado. É isso, viva os cortes. Ainda bem que é gravado, ou se for ao vivo depois, é isso. Porque eu tenho umas opiniões um pouco fortes, é por isso que eu sou um cara de poucos amigos. São poucos, mas e são bons, né? Porque... geralmente é assim. Né? Eu sou um cara de opiniões fortes e algumas coisas eu concordo, outras coisas eu não concordo. E com quem eu concordo eu apoio, com quem eu não concordo eu não tenho medo de dizer não concordo. Boa. E o Gibbs é um cara humilde, né? Ele estava contando para mim dos resultados do Market Cube, que ele vai explicar daqui a pouco os pilares. E, cara, de 13% a 30% de conversão com dezenas de players. Então já é algo validado, não é da boca para fora, né? E vem muito com o propósito da Anti-Escola, de trazer o pessoal do bastidor. Aqui a gente brinca que o palco é de quem não depende do palco.
né? Ou seja, de quem realmente está fazendo, de quem está construindo. Então é um prazer ter você aqui com a gente. Antes de eu ouvir um pouquinho mais da sua história, queria só fazer uma perguntinha quebra-gelo, que é o seguinte. Qual foi, que veio de bate-pronto, o maior ponto de inflexão da sua vida, não só profissional, da sua vida? Cara, o maior ponto de inflexão... Se pensou, a pergunta é boa. Não, eu tô buscando isso, porque é uma coisa muito simples, mas que pra mim faz muita diferença. E assim, e me faz muito acreditar no ser humano, entendeu? Isso quando me vê assim, eu falo, eu sou uma pessoa... Minha história é um pouco complicada, porque apesar da melanina na minha pele, eu fui de família abastada, né? Então assim, eu tinha na minha infância, eu ia pra escola de motorista. Aí com... Meu pai, né, homem daquela época, conseguiu muita ascensão social e também, como todo homem daquela época, na cabeça de baixo pensava mais que a cabeça de cima. E aí ele trocou... Nessa época também. E aí ele trocou trocou minha mãe por uma mulher que tinha menos anos de vida do que tinha anos de casamento com a minha mãe. E aí, nessa questão de trocou a minha mãe, nossa vida fez isso, né? E aí eu fui sair do centro de São Paulo, uma coisa legal, na época, o melhor colégio de São Paulo, para ir para o subúrbio de São Paulo. Naquela época, né, tinha aquelas, não digo censo, né, mas aquelas estatísticas dos lugares, melhor e pior lugar para se morar. Eu fui do segundo melhor lugar para se morar no país naquela época para o pior lugar para se morar. Então, assim, no intervalo de 2 anos, coisa muito rápida, e aí em um ano eu estava indo para a escola de motorista, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos depois, eu estava pulando um cadáver para ir para a escola. Tinham matado um cara na porta da minha casa. E aí... Não foi você, não, né? Não fui eu. Ufa. Não, isso aconteceu depois, mas a gente conta mais pra frente. E aí, com isso, né, a minha mente ela ficou um pouco descrente da sociedade. E aí, voltando para esse ponto de inflexão, né, uma vez eu estava fazendo lição no trem, voltando para casa. Né, eu sentei lá no negocinho, no trem, e fazendo lição de matemática, voltando para casa, trenzão, né, na época... Quem é de São Paulo sabe, né? Brás até Guaianazes, era uma viagem de 45 minutos que podia levar 3 horas, né? E eu estava sentado lá, fazendo minha lição de matemática, e um senhor, né, que estava sentado lá, ele colocou a bolsa dele na cadeira, no banco do trem, foi lá, bateu no mão e falou, senta ali, termina de fazer sua lição. Aí eu, não senhor, pode ficar lá de boa. Tranquilo, tô aqui de boa. Falou, não, a minha vida já passou, né? A sua vida está começando agora, né? Eu não posso fazer muito pela minha vida, mas te dar um lugar para a sua vida melhorar, eu posso fazer. Oh. Cara, eu não sei qual é o nome desse cara, eu não sei o nome dessa pessoa, desse homem, e é engraçado isso, mas me fez acreditar muito no ser humano, sabe? E aquilo me trouxe sempre essa chama de puta merda, sabe? A gente sempre consegue fazer algo pelo outro, mesmo, é só querer. Quem, assim, a pessoa fala, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria isso, se eu tivesse muito dinheiro. Não, cara, o dinheiro, ele exponencia o que você é. Se você é um cara gente boa, com dinheiro você vai ser mais gente boa. Se você é um cara desgraçado, você vai ser uma pessoa ainda mais desgraçada com dinheiro. Entendeu? Então, hoje eu sempre penso nisso, então, né, e faz muito parte desse meu momento de vida também, porque, né, falando de vida também, eu passei por uma reconstrução de tudo, e é uma reconstrução nova, talvez a gente fale sobre isso, talvez não, mas tá voltado para isso agora, né, de puta merda, eu sou muito abençoado, cara, eu sou muito abençoado. Então, retribuir com as pessoas, com um banco, com uma cadeira, com uma oportunidade de emprego, com um lugar legal para trabalhar, com uma solução para o seu negócio, e esse foi meu maior ponto de inflexão, assim. A gente, às vezes, fica muito traumatizado, a gente fica muito chateado, fica muito descrente do ser humano por uma série de coisas que acontecem, mas eu acredito, eu gosto de ter essa utopia, que nós somos, em essência, nós somos bons. Cara, e é isso. Eu concordo muito com você, assim, se o mundo fosse mal, ele estaria muito pior, né? E os números mostram também que o mundo só tem melhorado, né? Eu acho que a gente acaba, por um viés cognitivo, pensando muito mais na parte negativa do que na parte positiva. E às vezes é um gesto simples, é um bom dia, é um dar licença, é levantar para a pessoa que tem uma necessidade, né? Olhar o outro com empatia, né? Se o outro está com pressa no trânsito, às vezes ele está com algum problema. É difícil a gente pensar assim, que a gente é muito egoísta, né? Mas o que você falou é muito bom. Às vezes um simples gesto, esse cara não deve fazer a menor ideia do impacto que ele teve na sua vida. Só que esse impacto dele em você deve ter reverberado em muitas pessoas. Sim. Que você ajudou e essas pessoas ajudam, então
é um efeito cascata muito, muito bacana. Mas, cara, falando um pouquinho aqui, eu fiquei muito curioso com a questão do Market Cube. Você me falou aqui que você consegue, já comprovadamente, aumentar de 13% a 30% a conversão, assim, logo de cara. Me conta um pouquinho como é que surgiu isso, como é que funciona. A galera deve estar bem curiosa para saber, cara, como é que a gente aumenta a conversão de 13% a 30% em um estalo. Cara, basicamente, é a gente olhar as coisas por um prisma diferente, né? Por exemplo, a gente olha hoje, a gente pega um marketing tradicional, a gente teve algumas evoluçõezinhas. Por exemplo, a gente falava em tática, estratégia e algo do tipo. A gente passou para funil, né? E é algo realmente positivo. Mas quem trabalha com isso de verdade vê que as pessoas falam de muito, um ponto, uma sacada, isso e aquilo. E eu queria ser genial igual essas pessoas, assim, de uma sacada que vira. Mas, na verdade, eu sou um pouco mais lento. Pra mim, as coisas é mais como um cubo mágico mesmo, sabe? Você vai catracando, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, você vai mexendo. Tem até um mantra que é fuck the hacks. Sem fundamento, meu amigo, você não chega a lugar nenhum. Não é que o hack não ajuda, mas o hack não muda a vida de ninguém. Tá sempre mudando, tem sempre alguma coisa. Por exemplo, até curioso isso, até um conhecido meu virou especialista numa plataforma de mídia, né, e vendeu o curso até onde dizer chega, que tinha um bug na plataforma. E ele descobriu esse bug. Quando corrigiram esse bug, ele deixou de ser especialista naquela plataforma. Entendeu? E é isso. E por baixo disso, a gente faz uma análise de um todo. Por exemplo, muitas vezes acontece uma coisa muito simples. Aí eu vou começar a dar cases e começa a ficar mais claro. Por exemplo, a gente fala assim, um dos pilares do Market Cube é, basicamente, audiovisual. Então, assim, a gente tem lá visual e essas coisas. Para eu ter audiovisual, eu tenho que ter campanhas. Para ter campanhas, eu tenho que subir isso no Facebook, ou no YouTube, ou onde seja. Cara, se eu não tenho uma boa infraestrutura, quando eu subo uma quantidade gigantesca de anúncios, meu servidor cai. Entendeu? Porque o robô do Google passa lá para aprovar minhas campanhas e meu servidor cai. E meu site fica fora do ar. Então, aí o cara de mídia está olhando só para isso. E aí o que acontece? O cara de infraestrutura que normalmente não tem, não, a culpa não é minha, a culpa é do Facebook. E tá todo mundo olhando para uma série, cada um tá olhando para o seu quadradinho e ninguém olha isso para ninguém olha para o todo. E o Market Cube é justamente isso, é conectar esses pontos e olhar, não, cara, eu tenho isso daqui, eu tenho esse ponto de melhoria aqui, eu tenho que subir minhas campanhas, mas eu tenho que otimizar meu servidor. E aí, por exemplo, eu vou falar para você, Guedes, eu tenho uma situação seguinte, cara, a gente não tem verba hoje para aumentar o servidor para ser um servidor gigantesco. A gente consegue adiantar, aí entra um pouco do que vocês ensinam, gestão. Que a gente consegue fazer um planejamento dessas campanhas de mídia para que a gente comece a colocar para subir hoje as campanhas que vão rodar amanhã. Por quê, Guedes? Porque eu vou entrar com tecnologia, não vou falar detalhes para não ser enfadonho aqui, vou entrar com tecnologia nisso, para que o Facebook ele passe pelo nosso site mais devagar. Com isso, o nosso site não vai cair. Só que ele vai demorar um pouco mais para aprovar nossas campanhas. Então, se a gente fizer isso com uma certa antecedência, tudo fica certo. E aí a gente entra nessa camada. Então, aqui, né, eu passei por 3 pontos no Market Cube, que é gestão de pessoas, audiovisual, né, e tecnologia. Legal. E isso é muito importante porque as pessoas falham em ter uma visão integrada, né? E uma empresa não é tipo, cada área faz o seu e no final dá certo. Se for assim, nunca vai dar certo, né? O audiovisual tem que estar conectado com o pessoal de tráfego, que tem que estar conectado com o pessoal de design, que tem que estar conectado com a tecnologia, né? Eu vejo que a tecnologia, ela amarra, né, todos esses pontos. E, cara, por incrível que pareça, eu ainda conheço muitos players que usam pouca tecnologia, né? A tecnologia ainda é um bicho de 7 cabeças ou um cara que está começando já deveria pensar em tecnologia, ou ele só deveria pensar isso depois que ele fatura 1 milhão? Quando que é o momento do cara colocar a tecnologia no negócio dele? Olha, assim, a tecnologia hoje ela ampliou bastante. Por exemplo, né, a gente tem um atrito muito menor para entrar no mercado hoje com tecnologia. Antigamente as coisas eram muito caras. Um exemplo disso, não sei se a gente falou antes ou depois aqui, mas eu trabalho com inteligência artificial desde 98. Cara, era simplesmente proibitivo. Tipo, não tinha chat. O Brasil tava perdendo a Copa, né? Então, assim, era muito caro essas coisas. Então, hoje, ela é mais uma questão de mentalidade do que uma questão de restrição tecnológica mesmo, sabe? Porque o que acontece... Desculpa interromper, que esse ponto é muito importante. Onde você vê que está o gap na mentalidade? Por que o empreendedor não introduz a tecnologia no negócio dele? Porque a mentalidade do cara é que tecnologia é despesa, não é investimento. Esse é o ponto, entendeu? Enquanto a empresa que vê tecnologia como despesa, cara, ela
vai dar salto de galinha. Entendeu? Assim, um exemplo disso, a empresa que eu tive que foi vendida, ela foi vendida porque eu fazia uma coisa que todo mundo já fazia há muito tempo. Disparar e-mail marketing. Só que eu desenvolvi tecnologia própria. E eu criei inteligência para isso. Então, por contas de NDA, eu não posso falar algumas empresas aqui, mas assim, eu tinha mais resultado do que o meu time tinha mais resultado do que o time interno da empresa. E é uma empresa gigantesca, entendeu? Era um exército lá contra uma miliciazinha aqui de meia dúzia de nego. Por quê? Porque a gente tinha tecnologia. Então, a tecnologia, ela exponencia tudo. E aí, se você... E uma das coisas que eu vejo, assim, quando eu entro numa operação, agora é o momento de passar para a tecnologia, isso, aquilo, outro. Cara, se a tecnologia, a última a entrar, ela é a primeira a sair. Porque, assim, fiz um monte de coisa e agora eu vou colocar a tecnologia. Entendeu? A hora que der uma dor de barriga, que o ROAS deu uma caída, que a coisa acontecer, vamos parar com tudo. Entendeu? Então, e é isso, é ter essa mentalidade mesmo. Por exemplo, uma empresa de cosmético foi minha cliente, né, e de tecnologia. Eu cheguei lá para os caras e falei, eu fiz a minha análise, né, dentro dessa parte aí, pegando o prisma de data-driven do Market Cube. Eu olhei para o cara e falei, cara, assim, tenho aqui, se saiu com orçamento? Saio. Eu falei, quanto vai custar? O cara, nada. Nada? Então tá fechado. Eu falei, bacana. Então, assim, do que eu consegui de resultado de economia para você me dá 30% por 6 meses? Sim, eu reduzi o custo de infraestrutura deles em 5 vezes. Por exemplo, hoje eu tenho participação num gateway de pagamento que eu reduzi em 9 vezes o custo de infraestrutura. Assim, foi do dia para a noite? Não, foi estudando, foi vendo, foi olhando e foi analisando. Aí, se é uma empresa aí você fala assim, 90%, se é 10 mil reais, é 9 conto. Tá bom, já paga um fixo de uma pessoa. Mas e se é 100 mil? E se é 200 mil? E se é meio milhão? Não à toa que eu assumi posições aí de... Né, tive clientes como bancos e afins que, cara, eu tive... entre recursos próprios e recursos externos, 42 pessoas sobre a minha batuta, entendeu? Então, assim, uma galera de tecnologia pesada, e gente muito boa. E por conta de ter justamente essa visão, que, assim, tem pessoas que são boas em trazer mais dinheiro. E tem pessoas que são boas em economizar dinheiro. Meu braço, eu vou dizer assim, né, a minha direita, no meu caso esquerda porque eu sou canhoto, o meu braço forte é economizar. Eu não sou tão bom em trazer dinheiro, mas eu sou muito bom em economizar dinheiro. Então, isso, que no final das contas é mais dinheiro no bolso do cara do mesmo jeito, entendeu? Otimização. Não, economia não tem imposto, então é líquido no bolso, é lucro na veia. Entendeu? Aí, você falou de imposto, uma coisa importante. Por exemplo, a maioria das pessoas fala, eu entrei num negócio, e esse faz pouco tempo, e estava faturando. E aí, o que acontece? Você vê... Aí tem aquele momento da vida, que não que seja sem cunho moral nenhum, mas até um certo teto, assim, você voa abaixo do radar, a sua burrice ou inocência, ela é perdoada, porque você pode não fazer um monte de coisa, mas você passou daquilo, você colocou a cabecinha pra fora, velho, um martelo de Thor desce na sua cabeça. Aí chegou, os caras, precisamos regularizar. Bacana. Só que aí, por exemplo, as pessoas entendem pouco de gestão, né? E entendem menos ainda de financeiro. Ela fala, vamos fazer Aí pega um contadorzinho ok lá, o mais barato, porque contador é tudo igual. É igual as pessoas contratam programador é tudo igual. Cara, você acha que o cara vai contratar a pessoa, é que ela vai fazer o serviço dela. E deveria ser, mas só que não é. Aí o que acontece? Eles foram lá de um imposto de 6% para um imposto de 13,5%. Porque assim, o MEI, né, mesmo sendo MEI, você tem 4 faixas. Conforme você vai faturando mais, né, nosso sócio governo, cara, ele é implacável. E, tipo, a participação dele no negócio vai aumentando. E não tem esquema. Tem dois sócios que nunca erram. Um é o governo, o boleto tá sempre lá, e outro é o cartão de crédito. Nunca errou meu endereço. Até hoje sempre chega. Entendeu? Então é isso. E aí o que acontece? Aí você vê uma operação que o cara tá lá, e o dinheiro tá entrando, ele tá no giro, isso, aquilo, outro. Aí dá pra quebrar. Aí eu falei, cara, assim, tá bom, eu consigo melhorar seu faturamento, cara, em 60 dias, eu consigo melhorar a sua lucratividade em 12% de cara, que é os 13 que eu falo, mais um pouquinho, com praticamente nada. Legal. Aí, o que fez? Cara, temos um contador especializado nisso, abriu mais 2 CNPJs, entendeu? Começou a rodar com outro CNPJ, e acabou. E aproveitando esse gancho aí, né, você falou que o contador é barato, tudo igual, o programador também. Uma das maiores reclamações que eu vejo é, cara, é muito caro.
É difícil contratar. Programador é um bicho à parte, né? Não gosta de ligar a câmera em call. Você tem que dar uma latinha de Red Bull por baixo da jaula dele, deixar ele trancadinho, né? Ele não quer dar bom dia, não quer socializar, né? Brincadeiras à parte, é uma mentalidade de trabalho diferente. E aí a pergunta é, como que o empreendedor não tech aplica tecnologia na empresa dele? Cara, assim, uma das coisas que tem feito, da mesma forma que tem uma modinha agora, e não vou dizer que é modinha porque eu não sei quanto tempo vai durar, mas tem assim, né? Tem lá, como é que é marketing for equity, não é isso? Entendeu? A pessoa, cara, você acha um cara bom e, vamos falar, assim, eu poderia falar de uma coisa mais sexy, assim, faz um contrato de vesting com um clipping bem amarrado. Cara, assim, você tem um percentual da minha empresa se a gente chegar no resultado que eu quero. Entendeu? E boa. E bem simples assim. Aí depois disso tem a parte complicada de tudo isso, que aí sim entra num vesting, num clipe. Mas, cara, se você... Não adianta eu querer... Se eu quero abrir uma padaria, eu tenho que ter um padeiro bom. Entendeu? Só que assim, programador é mais difícil de achar do que padeiro. Esse cara tem que participar do negócio. Entendeu? E se ele não participa do negócio, assim, ele vai rodar com freelancer, isso, aquilo, outro. E mais uma hora ele vai sair fora. Se você não tem conhecimento da área, você vai ficar à mercê dessa pessoa. E aí o que acontece, né? E também um ponto em relação a isso é trocar alguns verbos, né? Confiar por checar, por exemplo, né? A gente faz algumas coisas. Contador também acontece isso. Eu tomei uma bucha. Eu não confio nem em mim, pô. Eu tomei uma enabada dessa, porque assim, tava com o verbo errado, entendeu? Chegou uma multa lá, 37 pau. Porque eu tô emitindo nota pra caramba de um lado do outro e o cara tá, pra me ajudar, tá me declarando como isento. Tá, então você tá me dizendo o seguinte... até uma frase que a gente tem aqui. Área júnior, pessoa sênior. Uhum. Contratar pessoas júniores é um benefício de quem tem uma área sênior, uma área estruturada. Então, se o cara não sabe nada de tecnologia e ele vai querer tocar a área da cabeça dele, vai dar cagada. É isso que você está dizendo. E aí tem algumas maneiras. Me corrija se eu estiver errado. Uma, dinheiro. E é um cara caro, né, hoje no mercado. E uma outra possibilidade é você abrir um percentual da sua empresa através do vesting, né, que é, para quem não conhece, pessoal, é basicamente um contrato onde o prestador de serviço, o colaborador, ele vai adquirir um percentual da sua empresa conforme ele for atingindo metas. Né? O cliff é uma proteção do vesting, são as cláusulas que ele não recebe o percentual dele. Tá? De forma bem resumida isso. Então, assim, você vê duas opções. Tem que pagar caro mesmo porque é uma mão de obra escassa e rara. Então, hoje, o custo de um CTO ou de um arquiteto de software é bastante elevado. E se você não tem o caixa, você tem a manobra de dar um vest. Você acha que esses são os dois principais caminhos para o empreendedor? Sim. São os dois principais caminhos, mas aí eu vou compartilhar a minha experiência com você. O caminho de dar um percentual, na minha opinião, a minha humilde opinião, é melhor. Por quê? Chegou uma empresa de investimentos, né, XPTO, que ganhou um investidor e tava com um caminhão de dinheiro. Cara, eles levaram metade do meu time embora a preço de ouro. É assim, se o cara tá por dinheiro, o cara fica pelo que ele veio, mano. É simples assim, se o cara veio por dinheiro, ele vai embora pelo dinheiro e acabou. E os caras assim, levaram meu... Assim, eu tava no meio de uma operação crítica pra caramba. O meu time de BI apagou a luz. Apagar a luz, pra quem não sabe, é assim, saiu todo mundo antes de eu conseguir contratar alguém de novo, entendeu? Apagou a luz. Os caras chegaram assim, mano, tô indo embora. Aí... Por quê? Porque apesar de eu ser terceiro, eu estava numa operação que era uma operação relativamente concorrente. Os caras, assim, jogaram um caminhão de dinheiro para a pessoa. Aí o pessoal mais júnior foi embora. E aí, 6 meses depois, esses caras estavam no mercado de novo. Entendeu? Por quê? Porque os caras fizeram uma jogada que, assim, onde é que dói? Tecnologia, velho. Entendeu? Assim, você pega assim, você olha para por exemplo, uma Netshoes, você fala assim, é um e-commerce, é uma loja de roupa. Não, cara, é uma empresa de tecnologia que vende roupa. Eu já prestei serviço para os caras atrás. Os caras tinham um andar inteiro só de programador. Entendeu? Então, assim, a gente olha para algumas coisas hoje, para as pontas de iceberg, né? E tem muita coisa rodando por trás, principalmente empresas sólidas. Então, por isso que eu falo assim, cara, o cara que ele é sócio de um negócio, entendeu? Ele está construindo uma coisa para ele que é perene. E assim, né? E acontece comigo hoje, por exemplo, né? Eu tenho uma coisa aqui que, se eu fosse cobrar esse negócio aqui, eu cobraria, vamos supor, 10 moedas. Entendeu? Só que esse negócio já me rendeu 150 moedas. E eu fiz o trabalho de 10 moedas. E fora o benefício de assim, não, é seu negócio, é seu patrimônio, é seu dor. E aí também é a parte do ego também, que assim, todo mundo é humano, né? Uns têm mais, outros têm menos, mas essa parte do ego, não, cara, é um seu negócio. Então, assim,
é que às vezes a pessoa tem também do outro lado esse ego, ele quer ser o dono de tudo, mas o cara prefere ter 100% de 100 mil do que ter, né, 50% de 1 milhão, ter 30% de 1 milhão. Então, assim, é umas contas que... O nosso emocional faz contas burras, entendeu? Fazem contas burras. E a gente acaba caindo nisso. Então, hoje eu acredito que sim. São essas únicas... Só consigo enxergar que funciona essas duas formas, né? Ou tentar... Você pode fazer outras coisas, mas dá errado. Vamos falar um pouquinho da IA. A IA tem ajudado muitos programadores, né, com solução de código e tal. Você acha que isso tá ajudando o mercado, tornando o mercado um pouco mais barato, entre aspas, porque você tem um apoio ali? Ou não, velho? O cara também vai ter que aprender a fazer IA, os caras bons continuam na ponta e essa discrepância vai sempre existir. Cara, excelente pergunta. Eu tenho um case maravilhoso sobre isso. Eu acho que, assim, olhando para o nosso país e olhando para fora, entendeu? Vamos falar do nosso país, que é onde nós estamos. O erro que a maioria das pessoas está cometendo com IA é assim, ela usar a IA de forma errada, mas não de não saber escrever um prompt, mas assim, cara, não é para eu ter uma IA, não é para jogar uma IA na mão de um júnior, entendeu? É para eu ter um sênior usando essa IA para otimizar o processo, entendeu? Para treinar time. Por exemplo, eu falei, eu estou escrevendo um livro agora, mas antes de escrever um livro, cara, eu tenho um prompt que eu joguei esse prompt para uma folha que eu joguei para um Google Docs, deu 455 folhas. O prompt? O prompt. Para quem não sabe, galera, o prompt é o comando que você dá pro ChatGPT. Você fala assim, bom dia, ChatGPT. Quem foi o presidente da Inglaterra? O Gibbs escreveu 422 páginas. 55. 455 páginas para chegar lá. Entendeu? E o que acontece? O que esse software ele faz, esse prompt faz hoje? Eu vou fazer isso para outras tecnologias, mas ele tem uma tecnologia específica que é em Python e um framework chamado Django. E esse software hoje ele analisa esses projetos e consegue dar sinais de melhorias e consegue fazer algumas coisas, né? Até sugerir, além de sugerir, apontar melhorias, né? Ele consegue ajudar a desenvolver. Por exemplo, eu peguei, antes de vir para cá, eu tinha tinha 10 tabelas entre si, elas se conectam, e eu ia fazer com que elas se unissem. Eu sei fazer na mão, só que ia levar 40, ia levar um tempão, e pega e faz, e conecta uma com outra, e esse comando é join. Falei, peguei a estrutura dessas tabelas, joguei no chat, relaciona para mim. Relacionou, tá aqui, tá pronto o que eu preciso. E isso veio ao encontro porque uma das dores que eu tenho hoje, voltando naquilo, meu time de tecnologia hoje fica na Índia. Grande parte do meu time fica na Índia. O pesado do meu... Assim, e são pessoas realmente... E não é porque é mais barato estar na Índia, é porque, assim, os caras vêem matemática desde sempre, desde criança. Então, assim, eles têm uma base matemática muito boa e conseguem entregar soluções muito boas. Só que aí juntando com isso, agora começa a conversa esquizofrênica. Então presta atenção aqui e fica comigo, porque é muita informação. Eu estava com um mentorado meu, um menino de 19 anos, faturou no último ano 135 mil ou 120 mil. Vamos dizer 120, na dúvida arredonda para baixo. Ele chegou e falou, não, esse ano eu vou faturar 300. Eu falei, não, cara, você não vai faturar 300. Esse ano, assim, você vai faturar muito metade do que você faturou. Você aproveitou uma janela de oportunidade no mercado e essa janela se fechou. Entendeu? Você vai pegar esse dinheiro, você vai fazer um investimento, você vai entrar numa faculdade e você vai construir uma coisa sólida para você. Aí eu entrei, é um dado público, né? A gente tem ali o banco de dados de salários das pessoas de média salarial. Cara, 97% das pessoas vive com 87% das pessoas 2,5 pau, 3 pau, entendeu? E aí eu tô aqui falando, caraca, só que são pessoas que não têm o nível de qualificação de um indiano, né? E o meu negócio é um negócio pequeno, então assim, aquilo que você falou, assim, eu tenho uma milícia, cara, só tem que ter sniper aqui. Só que eu consigo fazer com uma IA me ajudar a treinar essas pessoas e tá dando certo, entendeu? Isso é legal, porque o que eu tenho muito visto é cabeça, né, conversas de corredor cara, agora com IA vou contratar um monte de júnior, o júnior vai fazer igual o sênior. Aquele negócio, você coloca a arma na mão de um inexperiente, a cagada acontece. Assim, é uma metralhadora na mão de chimpanzé, né, cara? Literalmente, é isso, entendeu? Assim, você tem que ter sêniors. O que eu acredito que vai acontecer, e lá fora já tá acontecendo algumas coisas assim, é um prompt engineer. Eu entro na sua operação, eu mapeio a sua operação e falo assim, cara, eu tenho esse ponto de melhoria. E nesses pontos de melhoria a gente consegue atuar. Por exemplo, né, pegando tecnologia e falando mais uma vez de tecnologia e conectando os pontos com gestão.
As pessoas que trabalham comigo hoje, elas não trabalham para mim, elas trabalham comigo. Então, e a diferença disso é bem simples. Quando eu faço, a gente ainda é pequenininho, na minha operação, eu estou em outras operações, mas na minha operação eu ainda consigo fazer o onboard do time, e eu falo assim, cara, o seu salário, vamos colocar aqui, é R$8.000. Quanto você vai ganhar? Cara, R$8.000. Falei, não, isso é o seu salário. O seu rendimento vai ser 80% disso. 10% disso, você vai abrir uma conta e você vai colocar num fundo de investimento para você guardar. Por quê? Porque daqui a um ano, você vai tirar 30 dias de férias. Desses 30 dias de férias, eu só vou pagar metade. E a outra metade, você vai pagar. Porque, assim, o que acontece? Você precisa... eu gosto de trabalhar, eu faço o que eu amo. Então, para mim, o meu peso é menor. Só que, assim, a minha realidade é outra. Não adianta... Se o Guilherme de 20 anos atrás, olhasse pro Guilherme de hoje e falasse, você é um marajá, você é um puta de um playboy. Entendeu? Só que, assim, eu faço o que eu gosto. Só que eu não sei se o cara tá fazendo o quanto é a paixão dele, porque na entrevista de emprego todo mundo... Nossa, todo mundo é rei. Todo mundo ama o que faz. Eu não sei se é assim. Só que, assim, o que eu vejo que para a maioria das pessoas faz sentido é, cara, uma semana para desligar do trabalho, uma semana para você curtir, uma semana para você se recuperar do que você curtiu, e uma semana para você começar a se preparar para voltar. Porque o cara tá tão preso, fica tão engalfinhado, que quando o cara tira férias, mano, o cara chega cansado. A maioria das pessoas que tirava férias, que eu comprava férias das pessoas, fala, mano, vai tirar férias das suas férias, porque você chegava pior do que tava. E por que eu tô dizendo isso? Porque com a inteligência artificial, eu consegui fazer com que essas pessoas tivessem um nível de produtividade que permitisse que a gente melhorasse as nossas margens, e permitisse que essas pessoas pudessem, né, tirar esse tempo de folga. Então, é um pouco a respeito disso que eu falo, assim, de gestão. É entender mais um pouco a respeito das pessoas. E aí, mais uma vez, a gente vai conectando os pontos. Por exemplo, eu poderia ter feito um cartão de crédito sem anuidade e colocado em mídia, né? Mas eu estou pensando, né, primeiro pilar do Market Cube é gestão. Eu estou pensando nas pessoas. Eu peguei um cartão que dá milhas. E todas as minhas contas de milha, assim, já tomei calote. Tem os lados bons e tem os lados ruins. Mas, por exemplo, eu bido meus clientes, assim, eu rodo mídia com a nossa estrutura e eu bido meus clientes depois. Né? E corro esse risco. Só que, assim, eu consegui acumular uma quantidade de milhas suficiente que esse menino que tirou férias agora, essa conversa é uma conversa de ano passado, ele tirou férias agora, né, pouquinho depois de carnaval, né, agora, semana passada, e nós conseguimos mandar ele e a esposa, cara, pra Argentina, com milhas. Então, assim, quer dizer, o cara ganhou um puta de um presente. Sim. E a gente pagou isso. Entendeu? Assim, e esse cara já recebeu proposta de emprego para ganhar 40% mais. E ele não foi. Cara, e eu até queria entrar num ponto que o empreendedor, ele tem dois maus. O primeiro é que ele só quer contratar empreendedor. Se você contratar um empreendedor, ou ele vai te copiar, ou você está pagando para ele aprender. Sim. Né? Ele não vai continuar lá. E outra, ele também acha que todos os colaboradores só querem saber de bônus e dinheiro. Né? Tipo, cara, eu quero ganhar mais. E o que eu vejo na prática é que os melhores colaboradores, eu brinco que são a algema de ouro. O que isso quer dizer? O cara está mais interessado em ter uma estabilidade, um clima bom, um plano de saúde, do que necessariamente ter um bônus agressivo e tal. Isso tem muito a ver com valores, né? Eu acho muito legal o que você falou, tipo, cara, o cara tá entrando, você fala, você vai pegar 10%, você perde seu tempo para ensinar o cara sobre um valor seu, né? Que você falasse um pouco disso, porque por que o cara não te trocou por dinheiro? Como é que você trabalha a parte de valores? Como é que você trabalha as pessoas junto com você? Cara, é assim, essa questão de valores, assim, isso eu tenho um lado bom e tenho um lado ruim, tá? Eu vou falar o lado bom, assim, a gente tem pessoas muito alinhadas com a nossa cultura, com o nosso fit cultural. E tem muita gente que fala muita coisa a respeito de cultura. Para mim, cultura eu resumo a 3 coisas, assim, aí os especialistas me perdoem, cara. Cultura é pelo que você contrata, pelo que você demite e o que acontece na sua empresa quando você não tá. Acabou. Entendeu? Eu contratei por isso, demiti por isso, e é o que acontece quando eu não tô, isso é cultura. Então, isso a gente estabelece. Uma coisa que eu até levei quando a gente tava na escola, né, que eu falei, a gente tem todo mundo muito parecido, porque acaba que fica uma coisa muito parecida. É bom para a cultura, é ruim para a empresa como um todo, porque a gente tá todo mundo muito enviesado. Então, mas uma das coisas que a gente tem como a nossa cultura é isso, é ser transparente, assim, é uma das coisas das metodologias ágeis, cara, assim, é confiança e transparência. Se eu falei, Guedes, eu não sei, cara, eu não sei. Se você falar, Gibbs,
cara, como que faz dessa forma? Fala, cara, não sei. A maioria fala, cara, agora eu não sei, daqui uma semana eu sei, entendeu? Porque eu vou correr atrás e vou pesquisar. Então, transparência é uma das coisas... É difícil no começo, porque as pessoas vêm cheias de vícios, de empresas, essas coisas. Por exemplo, eu participei de uma empresa que, assim, levei 6 meses para recuperar a minha moral dentro de onde eu estava alocado, porque eu falei, perguntaram um negócio, eu falei, não sei. Aí o cara, como não sabe? Eu falei, você sabe? Eu não sei. Porque se você soubesse, eu não precisava estar aqui, eu sou consultor, né? Se vocês, que é uma coisa. Então, assim, essa cultura de transparência é algo muito importante e uma coisa que, assim, eu não ligo comigo, mas eu para com os outros, e eu gosto que tenha isso na empresa, é respeito, sabe? Assim, aquela brincadeira que você fez, às vezes o cara dá aquela risadinha amarela, principalmente em ambientes hoje que são mais virtuais, a gente às vezes faz um negócio assim, a gente não sabe como é que tá a vida da pessoa, a gente não tá por fora, então essa é uma das coisas que eu prezo bastante. E, é assim, estamos em São Paulo, né? Aqui estamos pegando um metrô. A gente tá na Barra Funda, eu vou pra Liberdade, cara. Ou seja, eu desço na Sé. Você pode continuar pra Zona Leste ou não. Ou você pode virar e vir comigo. Então, nesse trajeto, a gente tá num trajeto juntos. A gente tá caminhando junto. Enquanto fizer sentido pra você e fizer sentido pra mim, a gente tá junto. E quando não fizer mais sentido, tudo bem, assim. Tanto é que hoje eu empreendo e é muito louco, porque eu não gosto, assim, não era minha... Tem gente que fala, não, eu sou empreendedor desde pequenininho. Minha meta nunca foi empreender. Eu adorava sobrenome corporativo, eu adorava o nego puxando meu saco. Puta, eu achava o máximo isso, entendeu? Mas a vida me levou para empreender. E quando eu empreendia, assim, é entender também o que você é bom. No meu caso, por exemplo, eu sou bom em algumas coisas, né? E eu não tento ser o que eu não sou bom, né? Eu contrato gente que é melhor do que eu nisso. Entendeu? E acho que essa é uma das coisas que também eu faço que apoia muito o meu time. Cara, em algumas coisas os caras são melhores do que eu. Na maioria das coisas os caras são melhores do que eu. Se não fosse também eu não contratava. Só que tem um chefe que o cara quer competir com o time, entendeu? Quer ser melhor do que o cara em tudo. Eu falo, não, cara, o cara é bom nisso. E dá mérito pra pessoa. E uma das coisas que eu faço muito, assim, todo mundo fala de bônus, de dinheiro, disso, daquilo. Eu prefiro premiar as pessoas com experiências. Entendeu? Assim, cara, se eu te der igual, por exemplo, né? A gente foi lá para Bento, né? Para quem não sabe, aqui trazendo para vocês aqui comigo, a Anti-Escola tem umas imersões, cara, que são fantásticas, assim, uma coisa de outro mundo e realmente, além de um ambiente muito bom, né? A gente também tem uma troca de experiências fantástica. Volto para você aqui. Né? E, cara, por exemplo, a gente foi para Bento, né? Tivemos experiências fantásticas lá. Se eu pegasse aquele mesmo dinheiro e tivesse jogado na conta de alguém, se você tivesse me dado aquele dinheiro, eu tinha gastado, entendeu? Então, assim, as experiências, elas marcam, elas geram uma conexão emocional com a pessoa. E a pessoa sabe exatamente, por último, que eu acho que é o mais importante, a pessoa sabe exatamente o que eu espero dela. Eu acho que isso faz, assim, ela sabe exatamente o que eu espero dela. Então, se a pessoa tem, assim, é uma coisa que fala assim, job description, eu vejo... É uma das coisas que é... Job description também é outras coisas, que é igual sexo na minha adolescência, entendeu? É muita gente falando, pouca gente fazendo e menos ainda fazendo bem feito. Entendeu? Então, assim, cara, não, o que você faz? Cara, você faz isso e você é pago por isso. Você me entregou isso bem feito? Você quer fazer mais? Vamos fazer mais. E você vai ser recompensado por isso. Entendeu? Agora você entra, o cara entra naqueles rolê bombeiro, aí o cara fez 1 milhão de coisas, menos do que ele tinha pra fazer. A coisa cai. Então, assim, é ruim pro cara, é desgastante pra ele e também é ruim pra empresa. Então, hoje, uma das coisas que pra mim é fundamental a pessoa ter exatamente saber o que ela vai fazer. A partir do momento que ela sabe o que ela vai fazer, e a gente, esse plano que a gente tem aqui, né, que eu fiz com esse cara, é isso. Assim, a gente também tem as nossas metas, as nossas relações, e pegando mais um exemplo de gestão, tinha um funcionário que, eu falava de OKR pra ele, o cara não tinha gestão nem na vida dele. Como é que eu vou falar como é que eu vou querer que o cara, assim, a gente fala assim, a empresa é uma coisa, a vida é outra. Não, cara, a gente é uma mesma pessoa em todos os lugares. Como que aconteceu? Assim, eu falei, fulano, cara, é o seguinte, você vai acabar a sua faculdade. Entendeu? E assim, tá vendo aqui esse seu bônus aqui? Tá vendo essa... aí sim tinha alguma coisa de dinheiro, mas sempre menos. Tá vendo esse seu bônus aqui? Então, depende das suas notas na faculdade. Cara, você vai ver seu filho a cada 15 dias. Ó, que legal. E acabou. Entendeu? E você vai ver seu filho a cada... Vai muito além do... E você vai ver... E assim, a partir do momento que ele implementou aquilo na vida dele, cara, acabou o atrito das coisas no trabalho, entendeu? Ele viu benefício em fazer uma coisa na vida dele, entendeu? E aí, é isso. É a partir do momento que aconteceu aquilo, cara,
as metas dele começaram a acontecer, as coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque ele trouxe ordem para a vida dele. Ele viu a vontade real na vida dele. Porque assim, cara, tem gente... Eu adoro trabalhar. Eu gosto de fazer o que eu faço. Mas tem gente, cara, que sai... Deu sexta-feira, o cara desliga do trampo, só vai ligar no modo do trabalho na segunda-feira de manhã. Sexta, meio-dia, né? Entendeu? E assim, então tudo que acontece ali está aquém da vida dele. Então, a partir do momento que eu levei aquilo para a vida dele, fez toda a diferença. Então, assim, aí as coisas aconteceram. Então, basicamente é isso. É a gente entender que hoje eu sou pequeno e eu consigo fazer isso. Né? Eu não tenho um time de RH, não tenho pessoas que cuidam disso, mas se num futuro vier a ter, né? Porque justamente por isso. E é uma das coisas que eu estou trabalhando para mudar, né? Por conta de termos muita tecnologia, a gente consegue fazer muita coisa com pouca gente. Entendeu? Assim, e é o que você faz, assim, a gente... Cara, maioria das minhas operações, por um bom tempo, eu fui o menor salário. Porque eu era o menor salário, assim. Cara, qual que é a melhor pessoa que eu consigo contratar para fazer isso? Eu tenho esse de dinheiro, né? E, por exemplo, hoje, para mim, eu falo assim, eu tenho empresas e eu tenho operações. Para mim, o que é uma operação? Cara, se eu não tenho 6 meses de folha guardado, cara, não é uma empresa. É uma operação. Entendeu? E assim, meu aspiracional, e estou trabalhando para isso, é ter 1 ano de folha guardado. Entendeu? E depois disso, aí, cara... Aí o jogo começa. Não, aí a Porsche e tal, a Lamborghini, cara, vai tudo para depois. Eu nem gosto de carro, mas assim, essas coisas vêm depois. Porque o que eu vi que... E aí, né, vem muito de mentalidade, né? O que eu vejo que dá... A minha cabeça é, cara, empresa rica, dono pobre. Tem gente que pensa diferente e eu respeito. Né? Mas, assim, eu penso dessa forma, entendeu? Aconteceu recentemente, né, passado recente, e aí tem momentos de empresa, e a gente tem momentos que a sua empresa está orientada a lucro, tem momentos que está orientada a negócio. Eu estou saindo da orientação a lucro para orientação a negócios. E cada coisa tem seus prós e seus contras. Nesse momento aqui, eu tive uma indisponibilidade física, tive problema de saúde. De 23 projetos que estavam rodando, 15 deram problema. Desses 15, 8 pessoas pediram dinheiro de volta com os projetos mais de 70% prontos. Dessas 8 pessoas que pediram dinheiro de volta, eu devolvi o dinheiro dessas pessoas na integralidade. Dei tudo e, assim, para quem fez sentido, cara, fica com o que está pronto. Além disso, eu dei 30% a mais do que essas pessoas haviam pago. Aí dessas pessoas, dessas 8, as 8 eram clientes novos, a gente não tinha track record. E aí, dessas 8 que eu devolvi 30% a mais, apenas uma me mandou o Pix de volta desses 30%. Entendeu? Mentalidade brasileira, entendeu? Assim, quer tomar vantagem. Então, assim, cara, eu paguei 30% a mais? Aí coloquei meu joelho no chão, agradeci, Senhor, saiu barato, entendeu? Tirei essas pessoas da minha vida. Saiu barato, entendeu? Legal, cara. Você falou 2 pontos aqui que eu quero explorar um pouquinho. O primeiro é dos pontos fortes, né? Cara, quando a gente contrata, a pessoa tem que ser melhor que a gente. Eu vim com uma bênção. Eu sou ruim em tudo. Então, todo mundo que eu contrato é sempre melhor do que eu, né? Então, esse é um ponto, e recentemente eu vi até um livro chamado Fortaleça Seus Pontos Fortes 2.0. É sensacional. E ele fala o seguinte, cara, você tem que trabalhar na tua zona de genialidade. Se você é foda em tecnologia e marketing, para que você vai aprender time comercial? Para que você vai aprender... você tem que saber o 20-80 do comercial, o 20-80 da gestão. Você tem que, né, saber como é que o negócio funciona. Mas você tem que atuar a maior parte do seu tempo na sua zona de genialidade. E você tem essa mentalidade, né? Tipo, da onde veio essa mentalidade de, cara, vou contratar pessoas melhores do que eu? Olha, eu tive a bênção de ter trabalhado, quando eu ainda era funcionário, de ter trabalhado com muita gente muito boa. E assim, hoje, né, a gente é pendular isso, né? No passado, quem queria empreender era louco. Hoje em dia, as pessoas têm essa... trabalho é louco, né? Se o cara fosse bom de verdade, ele tinha a empresa dele. E não é assim, cara. Por exemplo, eu vejo que tem muito... E aí o que acontece? É igual os caras ruins. São poucos, mas são barulhentos, entendeu? E aí então você dá a impressão que é todo mundo. Porque tem uma galera hoje que, é uns moleques de 20, 30 anos que faz muito dinheiro, entendeu? Só que ano passado tinha, ano retrasado tinha, e cadê os do ano retrasado? Não estão mais. Então, eu acredito que por mais genial que uma pessoa seja, ela ter a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, de começar uma empresa como funcionário trabalhando, ela faz muita diferença. Nisso é um ponto que, por exemplo, a maioria das pessoas discorda, mas eu acredito nisso. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito boa. E outra, errar com o dinheiro dos outros, né, cara? A melhor forma de errar no mundo é errar com o dinheiro dos outros. Não, ganhar para aprender, é o que eu falo.
trabalhar, e até um outro ponto que eu quero entrar, cara, ser CLT é receber para aprender. Sim. Então, ao invés de você investir curso, mentoria, que também é importante, mas assim, se você pode trabalhar naquilo que você quer fazer, trabalhe. Se eu tivesse que dar um conselho, eu falaria, cara, seja CLT antes de ser empreendedor. É muito, muito indescritível o que você aprende com isso. Né? Você falou, você gostava do mundo corporativo, eu fui conselheiro também, né? A gente tem vira um pouquinho de pavão, né? O que também não é tão bom, mas assim, tem esse glamour. Meu ponto para você é o seguinte, hoje, você fosse começar a empreender hoje, você retomaria a sua trajetória como CLT antes para aprender ou não? Você já iria empreender direto? Sem dúvida CLT. Sem dúvida CLT, entendeu? Porque o que acontece? Né? Você vai empreender, cara, é uma coisa muito besta e assim, para quem já teve problema de saúde, você não tem para quem mandar um atestado, velho. Entendeu? Você ficou doente, cara, você vai a zero, entendeu? Porque assim, a gente pensa em empreendedorismo, aquela coisa, né? Até você chegar a ter uma empresa gigantesca com um monte de gente rodando sozinho, velho, você tem que comer muito capim, cara. É muito capim, entendeu? Eu tô nisso. Tem gente que tem isso, assim, e é meteoro, cometa ralha, aparece um a cada muito tempo. Então, assim, não, cara, você tem que ter isso. Você tem que fazer isso e você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa. Entendeu? Quando você for o melhor funcionário da sua empresa, aí você sai. É igual o nego falar, Bill Gates não teve faculdade, não sei quem não teve faculdade. Então, eu falei, cara, então passa em Harvard, aí você sai fora. Não, isso aí são exceções à regra, né? Quando a gente pega estudos de empreendedores de sucesso, de startup, de qualquer área, você vai ver que a grande maioria tem duas coisas, ensino superior e experiência prévia naquela área. Então, claro que a gente vai ter exceções, claro que a gente vai romantizar tudo isso, mas se você pegar os números, e cara, a exceção é o argumento dos tolos, né? Uhum. Então, a gente tem que trabalhar com a regra. E a regra é, empreendedores de sucesso são ali na faixa dos 40, 50, com faculdade e já trabalharam na área. Sim. Porque nada substitui a experiência, né, velho? Tanto é que, assim, eu era uma pessoa muito resistente a esse negócio de mentoria e mastermind, e aí é uma das coisas que eu confesso que, né, não tenho muito, como eu posso dizer, eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho compromisso com o acerto, e eu errei grandemente nisso. Né? Eu tardei demais para dar o devido valor para que essas coisas têm. Mas eu, assim, eu achava a melhor pessoa que eu conseguia naquela área e dava um jeito de trabalhar para ela. Entendeu? Por exemplo, um dos alicerces de uma das empresas que foi vendida, eu aprendi com um cara que ele era muito bom numa coisa que chama geração de leads. Na época se chamava lead gen. E ele trabalhava com isso, cara, e ele é um negociante fantástico, cara, fora da curva, realmente. Eu ganhava menos do que eu pagava pra moça que limpava a minha casa. Então, assim, eu pegava, era 100 moedas, eu recebia 100 moedas e eu dava 120 moedas pra moça que limpava a minha casa. Eu era o melhor funcionário desse cara. E assim, eu fiquei lá por um bom tempo, até eu falei, cara, eu tô aqui, e a minha cabeça é, mano, eu tô com MBA com bolsa sanduíche, entendeu? E é isso. Quando eu aprendi, deu 6 meses, cara, eu aprendi. Aí com 5 meses eu achei, cara, eu já sei. Eu falei, vou dar mais um tempinho assim, com 6 meses, eu falei, eu aprendi mesmo? Parece que eu aprendi. Aí deu 7 meses, ele falou uma besteira, né? Ele falou assim, que agora o negócio entrou no eixo. Aí eu tirei o pé. O negócio degringolou. Eu falei, realmente, depende de mim. Então, eu sei mesmo fazer. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, por exemplo, eu ganho 10 moedas. Cara, eu quero 50 moedas pra ficar. Não tenho. Tá bom, então eu vou embora. Um abraço. E fui embora. E fui tocar minhas coisas, entendeu? Então, assim, mas isso, eu fiz essa parte, e essa é a parte do acerto, mas essa parte que foi meu erro é não entender uma coisa que pra mim hoje é muito clara. Cara, o ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Não tem jeito, velho. Isso é muito verdade, cara. Assim, eu falo que na verdade, eu aprendi isso, né? Pra mim, né, até o Gestalt, que é um conceito que a gente usa na escola, na minha experiência, você vai sempre perder pela tua força de vontade, cedo ou tarde. Agora, quando você monta um ambiente disciplinado, né, um ambiente que você tá é positivo para sua vitória, ela vai ser consequência. Porque nós somos animais de grupo. A gente vai tender a querer entrar no grupo. Para a gente entrar no grupo, a gente tem que ser similar às pessoas que estão no grupo.
Então, essa questão do ambiente é sensacional, né? Você falou muito aí de Mastermind, e o grande motivo, né, de eu ter fundado a escola com meus sócios é que a gente também participou de muitos Masterminds. Eu já gastei mais de 1 milhão aí em Masterminds. Só que nenhum tinha os meus valores, nenhum tinha um ambiente 100% do jeito que eu queria. Aí foi isso que a gente construiu aqui na escola. E estava me contando uma história que eu acho que reflete um pouco isso, que era no carnaval, né? Conta... Ah, sim, isso foi fantástico, por exemplo, né? E aí tem essas questões também do empreendedor, né? Assim, eu não tenho, estou corrigindo isso, mas eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. Mas assim, tem vezes que eu estou trabalhando num domingo e numa segunda eu estou numa lancha. Só que assim, eu estou corrigindo isso porque, olhando para a natureza, tudo tem seus ciclos, então assim, estou ajustando isso. Mas nesse caso aqui, o que acontece? Chegou para mim um contrato de vesting, né, de um contrato ferrado, 30 folhas, 32 folhas que eu olhei assim e falei, puta, mano, deu ruim, né? Aí eu cheguei falei, cara, o que eu faço? A ID, né, meu anjo da guarda, né, na anti-escola, falei, eu preciso de ajuda. Ela me mandou o contato de uma pessoa, cara, assim, num sábado de carnaval, ela me ajudou a desenrolar isso, entendeu? E sem ela não teria conseguido, sem a anti-escola não teria conseguido. E não é bajulação, é realmente isso, sabe? Porque tem coisa que dinheiro não compra, cara. E assim, por exemplo, quem eu ia achar num sábado de carnaval, velho? Só que assim, puta, cara, sou amigo do Guedes. Cara, assim, é uma chave mestra isso, cara. Você abre porta pra caramba, entendeu? Cuidado que pode abrir umas dívidas aí, que eu tô com algumas no mercado. Entendeu? Assim, e é isso, às vezes... Tá em lugares que tem que construir essa reputação, porque não tinha como chegar pros gringos e falar, então, é feriado no Brasil, daqui uma semana a gente conversa. Os caras falam, puta que lá merda, vai a merda, né, meu? Tipo, eu também não ia assinar um negócio na orelhada, porque diferente do que aparece na internet aí, cara, assim, você tá vendo, se você não fizer um negócio bem feitinho, cara, você vendeu sua alma pro capeta, entendeu? E não tem como você se livrar. Então... Cara, eu tô negociando o contrato de veste tem 3 meses. É um ioiô, velho. Sim, e assim, só que aí eu tava embasado porque que acontece? E tinha lá, entendeu? Tinha vários trapzinhos dentro do contrato, tinha várias armadilhas lá, que eu não tinha visto. Aí essa pessoa foi lá e falou, cara, ó, isso daqui é assim, isso tá ambíguo, entendeu? E assim, o pior não é nem não tá escrito, porque se não tá escrito não existe. O problema é quando tá escrito e tá ambíguo, que tá assim, que dá margem a várias interpretações. Entendeu? E aí você tem que... Aí, assim, já foi, já voltou, e agora tô nessa fase de ping-pong também, né? E vai, e volta, e vai, e volta. Porque é isso, sabe? E uma das outras coisas também que é muito importante, que a gente às vezes não percebe, e essa parte de convivência, cara, eu costumo dizer assim, os quenianos, eles são os melhores corredores do mundo por uma série de fatores. Mas um dos fatores que faz com que eles sejam os melhores corredores do mundo, além de serem negões, serem magrelos, isso, cara, a altitude que eles estão. Lá, o ar é mais rarefeito. Então, assim, quando o cara desce para cá, para correr aqui, cara, a abundância de ar é tão grande aqui que o cara tá muito tranquilo. E tá em ambientes como a escola, ela leva pra gente para lugares que o ar é rarefeito. Por exemplo, a gente teve na Multilaser. Meu, eu tô aqui, eu sou pequenininho ainda, mas se você olhar para um negócio de 6 bi ano... Falar com o CEO, falar com o fundador desse cara, assim. E aí tem um lado bacana disso, que é você, puta merda, você tem acesso a tudo isso. E você vê que você tá no caminho certo. Né? E outro lado também, cara, é gente igual a gente. Por um lado, assim, puta, é um cara de uma empresa de 6 bi. Mas é gente igual a gente. E assim, tem a cabeça mais do mesmo tamanho, tem o mesmo formato. Claro que tem as diferenças aí, e não vou ser, né, hipócrita em dizer que não existem as diferenças, mas dentro desse limite que essas diferenças impõem, dá pra fazer muita coisa, sabe? Dá pra fazer muita coisa. E poder enxergar essas coisas, e assim, e ver que cada pessoa tem um jeito. E no mesmo dia, nós fomos para 2 lugares com 2 pessoas, a gente foi para um outro unicórnio. Um cara completamente cartesiano aqui, um formato de fazer as coisas. O outro, não, cara, chuta pra frente e lá pra frente a gente pega a bola, entendeu? E vai e vê, assim, uma pessoa mais expressiva, que toca as coisas. Aí, aquilo, quando eu cheguei na minha casa, eu parei pra pensar, meu, um modelo certo é um pouco assim, não adianta eu querer me inspirar nesse cara daqui, porque a forma de ver o mundo dele é diferente da minha, entendeu? É mais ou menos como, sabe, uma galinha querendo ser um pato, ou querendo ser uma águia. Cara, mas assim, dá pra ser uma galinha top, entendeu? Mas só que você tem que pegar pessoas que tem que se inspirar em galinha. Galinha se inspira em galinha, pato se inspira em pato, entendeu? Águia se inspira em águia. Só que tem muito cara que é águia e volta pra ser galinha, por conta de pressão, justamente, mais uma vez, por causa de meio. Mas, enfim, tem galinha que quer ser águia e não vai ser, velho. Mas, enfim, ela pode ser uma baita de uma
um galináceo, entendeu? Mas não vai ser águia. Boa. E entender esses limites é uma coisa, assim, que é muito bom. Uma pessoa que é um dos meus mentores tem uma frase que diz, né? Bons limites libertam, cara. Então, você saber o seu limite, ele te A liberta. disciplina liberta. Né? Muito bom o papo. Ficaria aqui muito tempo, mas precisamos aqui pegar um grande insight seu. Eu sempre quando eu falo alguma coisa, que eu tô num podcast, tô dando uma aula, parece que alguma chave clica. Né? Do papo que a gente teve aqui, qual que é o insight que, cara, quem tá ouvindo a gente aqui agora não pode perder, não pode deixar isso passar? Qual que é o insight de tudo que a gente falou aqui hoje? Cara, assim, o maior insight de tudo, a gente normalmente pensa quanto custa fazer as coisas, mas a gente não mensura quanto custa não fazer. E tá no meio de pessoas que te ajudam, que ficam felizes com a sua vitória, né? Que comemoram, que passam, que entendem das suas dores, cara, não tem preço, assim, sabe? E, mais uma vez, voltando para valores, né? E pessoas que têm valores iguais aos seus, no caso. Aí cada pessoa tem o seu valor e se encaixa dentro disso. Né? Eu peguei dezembro do ano passado, né? Falando um pouco a respeito de valores. Foi um dos anos que, profissionalmente, foi muito incrível, entendeu? Fiz algumas viagens internacionais, fiz algumas coisas, fechei algumas parcerias, e assim, foi fantástico. Mas aí eu fui na reunião da escola do número 4, meu filho, né? O filho número 4. Cara, e foi a única assinatura que a caderneta dele teve com o meu nome naquele ano. Assim, eu me divorciei tem pouco tempo, né? E, assim, cara, eu podia ter feito uma série de coisas, entendeu? Mas, assim, faltou 3 assinaturas minhas ali. Então, esse é um dos meus valores. Esse ano isso não vai acontecer. Entendeu? Esse ano, no final do ano, eu vou chegar e vai ter as 4 assinaturas. Meu nome vai estar nas 4 assinaturas da caderneta dele. Por quê? Porque, para mim, isso é importante. Para outras pessoas, não, mas para mim é. Entendeu? E é isso. Importa o dinheiro não compra, né? E é isso. Às vezes é você viver, né? Um insight, talvez, insight 1.2 ou insight número 2, cara, é viver a sua verdade. Entendeu? Acho que assim, o que é importante para você. Pro fulano a Porsche é importante, cara, eu respeito que a Porsche seja importante para ele. Para mim não é. Entendeu? Para algumas pessoas, uma casona é importante, para mim não é. Tipo, para mim comer bem é importante, para as pessoas não é. Entendeu? Então assim, é isso, é você saber o que te é não ter felicidade pausterizada, cara, é o que te faz, o que melhora. Até felicidade é uma palavra que eu uso bem menos hoje, né? Eu uso assim, né, sensação subjetiva de bem-estar. O que melhora a sua sensação subjetiva de bem-estar? Coisas como essa melhoram a minha sensação subjetiva de bem-estar. Faria por muito mais tempo e é isso. Então, pensar em coisas que, né, para resumir essa frase mais longa, coisas que te fazem felizes hoje e tem potencial de continuar te fazendo felizes por muito tempo. Muito e bom. É isso, mano. Meu grande insight aqui é que tecnologia não é custo, é investimento. Já é mais para o business. Então, lembre-se disso. E Guibão, queria que você falasse aí como é que o pessoal pode te encontrar, entrar em contato com você e deixar um recado final aí pra galera. Hoje, assim, eu estou com minha rede social, meu Instagram, que é mais fácil para todo mundo, O Tinder não tá rolando não, né? O Tinder tá parado, né? Parei. Então, tá zerada, mas quem tiver provavelmente quando sair já vai ter alguma coisa lá, mas é Gibes, Guibes, _sensei. Pode dar um toque lá, me chamar que a gente conversa. Que realmente a minha rotina ela é bem puxada do ponto de vista de atividades, tocando uma série de coisas. Para você ver, hoje eu começo meu dia às 5 horas da manhã e termino meu dia às 10 horas da noite. Né? Não é nem assim, é bem diferente da maioria das pessoas, porque eu começo, né, eu tenho o privilégio de poder acordar e cuidar de mim e fazer as minhas coisas, começar a trabalhar 8 horas da manhã. Eu sei que a maioria das pessoas não tem esse privilégio, mas mesmo assim ainda é bem puxado. Entendeu? Então, é isso. Por conta disso, eu faço menos coisas, mas se for para ajudar, assim, se eu puder contribuir com você, com a sua empresa, com as coisas, e a gente está trabalhando para fazer com que exponenciar esse bem que a gente vai para as outras pessoas. Então, um dos pontos é um livro que eu estou escrevendo, outros pontos é trazer essas coisas e ajudar também essas pessoas, né, a trazerem, né, um rendimento maior para suas vidas, porque, cara, por mais que a gente pense em algumas coisas, eu sempre fiz mais de uma atividade, e assim, se você colocar na sua cabeça, cara, essa atividade é o meu sustento, essa atividade é a minha prosperidade.
e seja vender um churro, seja fazer um aplicativo, seja qualquer coisa, e aquele dinheiro, assim, que for guardado para isso, for investido para isso, assim, é uma trajetória que não tem erro, assim, você vai prosperar. Então, essas são as coisas que a gente precisa de bem menos do que a gente acha que precisa para sair desse estado de, vamos dizer assim, né, de desgraça é muito feio, né, mas de insatisfação que nós vivemos. E é isso, mano. Muito bom. Galera, muito obrigado. Guibão, muito obrigado. Acho que contribuiu pra caramba. A tecnologia é um negócio essencial para qualquer negócio. Aliado a marketing, então, exponencializa, né, o que você entrega, o que você faz. Então, galera, tá imperdível. Indica esse podcast aqui, o Anti-Escola Talks, para seus amigos, para outros empreendedores, porque aqui só tá na mesa, só tá no palco quem é do bastidor. Nosso foco é trazer aqui quem faz. E quem faz e tem experiência naquilo. Então só pode falar quem tem propriedade. E esse é um dos valores da Anti-Escola, né? Só tá no palco quem já fez aquilo, já provou aquilo. Então muito obrigado e até o próximo Anti-Escola Talks. Eu que agradeço, meu amigo.